Tudo bem, meu querido, minha querida? Que bom mais uma vez aqui gravando um outro vídeo, e hoje eu quero falar um pouco sobre interpretação das Escrituras e como nós podemos fazer para ter uma boa interpretação das Escrituras. Quando a gente chama Escrituras, evidentemente eu estou me referindo ao Antigo e ao Novo Testamento, porque o Antigo e o Novo Testamento são uma base doutrinária para os cristãos. Os cristãos, quando professam uma fé, eles professam aquilo que eles foram ensinados. Para se dizer cristão, na verdade, você precisa ter conhecimento, não apenas um conhecimento espiritual de Jesus, porque a salvação ela vem a nós através de um ato de fé que nós colocamos na graça que nos era oferecida, a salvação através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, ela não é uma coisa meritória. Nós não recebemos a salvação porque merecemos ser salvos. Eu sou bom, eu sou uma pessoa... Ou então eu não mereço ser salvo porque eu não valho nada, sou uma porcaria. Não é isto. A salvação é uma oferta gratuita de Deus ao homem, não obstante o que ele é. E não é baseada nas atitudes que ele toma. Coisas da natureza humana, como ser bom, ser justo, ser honesto, ser solidário, humano, isso não tem nada a ver com religião, preste atenção. Não vamos... Tem uma passagem que Jesus fala muito interessante, quando ele diz assim, olha, o servo que serve a mesa, que limpa a mesa, que faz tudo pelo patrão, e depois vai comer, ele não está fazendo nada além do que ele deveria fazer. E Jesus falou assim, considerai-vos servos inúteis quando vocês só fizerem aquilo que vos for mandado. Então, ser bom, ser justo, ser honesto, ser decente, ser solidário, ser humano, ter amor ao próximo, são coisas do ser humano. Você pode ser um ateu e ter todas essas qualidades, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas quando nós recebemos a Cristo, então nós recebemos uma graça, um favor imerecido para recebermos o seu Espírito Santo, que não tem nada a ver também com essa sociedade. É uma coisa, é uma pessoa superior a nós. E também ele nos confere a vida eterna. É o que está escrito no texto. Há pessoas que dizem, não tem céu, não tem inferno. Mas o Novo Testamento diz que tem céu e que tem inferno. O céu é a habitação de Deus, dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a salvação, evidentemente, não é apenas a garantia de um novo endereço. Não, a salvação, em primeiro lugar, é a libertação dos nossos pecados, porque para isso Jesus veio. Foi a primeira mensagem que o anjo deu lá na proclamação da vinda do Senhor, quando ele disse, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a salvação é isto. Muito bem, uma vez que nós temos conhecimento e recebemos a salvação, nós agora vamos nos alimentar. E como vamos nos alimentar? Na Bíblia. O evangelho, o cristianismo, ele não é uma fé assim apenas de experiências pessoais com Deus, ou opiniões acerca do que Deus gosta, do que Deus não gosta. Quando nós expressamos uma opinião como cristãos, temos que ter o cuidado de não falarmos aquilo que nós pensamos, porque as opiniões variam muito, cada um pensa de uma forma, e desta maneira, uns acham que Deus é A e outros acham que Deus é Z. Então quem é Deus? Fica então uma pergunta. Para que isso não acontecesse, o Espírito Santo inspirou homens para que eles pudessem escrever, desde a época de Moisés até os dias atuais, os oráculos, como a Bíblia fala, né? As palavras de Deus. Aí vem sempre um engraçadinho e fala assim, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Se disséssemos que foi escrita por anjos, também não acreditariam. Se disséssemos que foi escrita por seres extraplanetários, também não acreditariam.
E se disséssemos que foram escritas por um macaco, também não acreditariam. Então a questão aqui não é acreditar que Deus iria usar o homem. É óbvio que Deus iria usar o homem. Ele ia usar a ferramenta melhor entre os animais para que então pudesse ser transmitida a sua palavra. Então, isto é um conceito que precisa ser bem fundamentado. Então, quando temos a Bíblia e estudamos a Bíblia e lemos o Novo Testamento e lemos o Antigo Testamento, nós ganhamos conhecimento do que Deus é. Evidentemente que você não vai aprender a Bíblia numa só leitura. Aliás, nós lemos a Bíblia há anos, eu mesmo já li diversas vezes. O Novo Testamento eu já li quase 130 vezes e ainda estou aprendendo. O Antigo Testamento nem tanto, umas 40 e poucas vezes, mas tem gente que leu muito mais, gente que sabe muito mais de Antigo Testamento e de Novo Testamento que eu. Sempre tem alguém que sabe mais que nós, graças a Deus, porque a gente aprende com essas pessoas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a primeira coisa que você como cristão precisa saber para emitir opiniões seguras acerca das coisas é o que está escrito. E não basear a sua fé naquilo que não está escrito, mas que você pensa ser desse jeito. Entenderam? Então, eu sempre contava um exemplo, quando eu era pastor, de um homem que decidiu por toda a sua vida fazer um bolo de chocolate para Deus. Quando chegasse na sua presença, ele iria apresentar aquele bolo de chocolate e falou: olha, levei a minha vida inteira construindo esse bolo de chocolate para o Senhor. E Deus virasse para ele e dissesse assim: olha, eu não gosto de bolo de chocolate. E aí então é a mesma coisa. Nós não podemos construir realidades cristãs e falar em nome de Deus para outras pessoas sem que nós tenhamos conhecimento do que a Bíblia fala naquele assunto. Ah, mas a Bíblia não fala nada sobre isso naquele assunto. Então você não diga o que a Bíblia não disse. A Bíblia não fala de pedofilia, por exemplo. Não se encontra, apesar de, na sociedade romana, a pedofilia ser alguma coisa que acontecia em larga escala, preste atenção, em larga escala, nós não temos, pelo menos não me vem aqui à mente, alguém pode até me ajudar, não temos nas epístolas, especialmente as epístolas que foram escritas, a maioria delas para ambiente romano, ambiente fora da Palestina, ambiente grego, nós não temos referências à pedofilia. Então, a gente vai usar a lei moral neste caso, a lei da sociedade. A sociedade não aceita a pedofilia. Essa que é a verdade. Isso pelo menos agora, neste momento. Mas quando nós não temos referências em outras coisas, nós vamos buscar o que a sociedade aceita, para que então nós não estejamos fora do padrão, não estejamos longe do padrão. Então, em matéria de doutrina, mas quando você vai falar, olha, Deus diz assim, você precisa conhecer as Escrituras. E para que a gente conheça as Escrituras, de verdade, quando você quer mergulhar a fundo, preste atenção, porque existem níveis de vontade, né? Às vezes você só quer saber superficialmente, mas quando você realmente tem o desejo de conhecer a fundo, você vai ter que investir neste seu desejo. Você vai ter que correr atrás. Sabe, nós vivemos numa sociedade desacostumada a pesquisar, desacostumada a ler, uma sociedade que quer mensagens curtas e objetivas, mesmo que sejam rasas e dúbias, para que então você possa calcar a sua fé. E este não é o padrão que nós queremos, caso venhamos a falar de Deus, pelo menos do Deus da Bíblia. Falar de Deus assim, qualquer pessoa pode falar. Falar de Deus, qualquer um pode falar. Porque Deus é uma coisa para cada pessoa. Por isso que nós não podemos dizer assim, todas as religiões levam a Deus, porque as religiões têm os seus caminhos, prestem atenção. Enquanto o cristianismo acredita na existência do pecado, o budismo diz que não há pecado. Como podemos estar diante do mesmo Deus? Como podemos estar diante do mesmo destino? Ou como podemos estar diante do mesmo comportamento? Ou seja, nós precisamos conhecer a Escritura de tal forma que a nossa opinião seja coerente com a fé que nós abraçamos. Um grande abraço, meu querido
Grande prazer ter você aqui na Escola Bíblica Rômulo Carneiro e espero que esse vídeo tenha servido para você como um princípio de hermenêutica. Fica com Deus, querido. Tchau!